Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder ministrar a gloriosa palavra do nosso Mestre, do nosso Senhor. Queremos agradecer pela vida da nossa apóstola Leite. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo Inácio. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Pastor Galo, aí Chica, aí com essas coisas aí. Glória a Deus por isso, por todos os irmãos, pela oração que os irmãos nos fez aqui nesta noite. Louvar a Deus por todos vocês que estão aqui. Fiquem à vontade. Deus vem falar aos nossos corações. Eu sei que quando a gente vai ter uma oportunidade para ministrar, a gente fica receoso e até mesmo a gente pensa o que falar, né? E o Senhor me direcionou algo aqui. Aleluia. Eu quero nesta noite compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Não sei se você vai conseguir entender, assimilar, mas eu vou ser aqui o vaso que Deus quer que Aleluia. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente quer modular o vaso conforme a casa, conforme o público, conforme a quantidade de pessoas. Eu já falei isso aqui. E tem pessoas que mudam a mensagem. Essa mensagem não vai para outro dia. Mas comigo não funciona assim. Porque se o Senhor me deu aquela mensagem para aquela ocasião e para aquele dia, quando Ele levantava os profetas, Ele não falava, você vai entregar profeta para uma pessoa só, entrega a profecia que eu lhe entreguei, a entregar a pessoa. Ele não trocava a profecia porque era rei, porque eram homens que tinham autoridades. Ele não fazia dessa forma. Então nesta noite eu quero compartilhar com vocês algo lindo que Deus me deu, algo que só o Senhor nesta madrugada eu orando. Eram as 2 da madrugada e eu estava orando a Deus. E eu deitado na minha cama, eu senti algo que eu faz muitos anos eu não sentia. É algo que eu, quando orava, o meu corpo e a minha voz e a minha pessoa em si, eu não nem sei te descrever como era aquilo. Mas é como que um poder, algo bem mais sobrenatural, mais forte. Eu ficava, parecia que eu estava bem grandão, bem grande. A minha feição parecia que era enorme, parecia que tinha um ser dentro de mim, e eu ficava naquela espiritualidade ali, na minha consciência, e um pouco com medo e temeroso, até porque para entendermos as coisas do Espírito, precisamos estar em Espírito. Se para entender as coisas terrenas, é fácil estar no Espírito terreno, mas para entender as coisas espirituais, é preciso ligarmos o Espírito do homem ao Espírito de Deus, porque senão assim não teremos nessa noite como assimilar o que Deus tem para nós. Aleluia. E aquilo foi tão forte que eu fiquei me regozijando deitado. Aleluia. A presença do Senhor. Verdade. Faz muito tempo que eu não senti aquilo, porque eu estava ali meditando com o Senhor. Abra sua Bíblia, o livro de 1 Tessalonicenses. Abra comigo. Está antes de Timóteo primeiro, antes de 2 Tessalonicenses, e está depois também de Colossenses. Abra com a Bíblia, o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E nos diz assim no versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais, ou não abafais, ou não segurais o Espírito. Não desprezai as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, ao qual o também o fará.
Amém, igreja? Amém. Para parafrasear este texto, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Hebreus. Abra comigo. O livro de Hebreus. Eu vou usar dois textos aqui. E nessa noite eu creio que o tempo dará, ele vai me ajudar a dar até chegarmos no que o Senhor tem para nós. E em termos que somos pequenos. Não é o traje que te faz grande. Não é o belo calçado que te causa, que te faz ser excelente, que faz ser sobressair. Não é nada disso. Não é nada dessa aparência que está aqui, que é mais do que alguém, eu quero ser alguém. Eu até tentei trazer outro traje, minha esposa falou, põe esse. Então eu fui e coloquei esse. Mas eu creio que nesta noite, não se confunda com a aparência, porque dentro desse uniforme, há um homem humilde, um homem que já passou por situações que hoje eu posso olhar para trás e dizer, bendito é o nome do Senhor. Porque o Senhor ainda faz coisas inefáveis, coisas grandes e impossíveis a acontecer. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, abre aí. Vai dizer assim, ora, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia. Amém, igreja? Amém. E aqui eu, nessa noite, o Senhor nos dá uma direção. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, que é tão difícil de ser pregado, Paulo descreve as cartas à igreja de Tessalônica, a qual ele está entregando a mensagem do Senhor. E qual seria, pastor, essa mensagem? Paulo ele vai se dedicar sobre o corpo, sobre a alma ou sobre o espírito, ou vamos interferir como que estava dentro do texto, sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo, para que não ferimos o texto sagrado, para que nesta noite entendemos que Paulo está assimilando. Vamos aqui falar nesta noite sobre tricotomistas. Meu Deus. É isso. Pastor Paulo, o senhor vai me ajudar. Vamos falar sobre tricotomistas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Está aí, aonde você leu. Estou errado, pastor Paulo? Estou errado. Tricotomista. Eita, pastor, o que será esta palavra? É o mesmo. Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Isso significa tricotomista. Chaplin, ele defendia essa tese, porque ele acreditava que o homem não era dicotomista. Dicotomista, vou lhe simplificar e vou te esclarecer. Dicotomista é uma pessoa que só crê no corpo e na alma. Ele não crê em espírito, até porque ele tem o espírito. Ele só crê que é o corpo e espírito. Ele não crê nas coisas invisíveis, porque ele considera que é uma coisa fútil, é uma coisa imaginária. O céu, quando a gente fala para alguém, a gente tenta transmitir o céu para alguém. Você já viu? Tem pessoas dicotomistas. Como, pastor? Ela não crê em Deus, ela não crê em céu, ela não crê nas coisas que são invisíveis. Porém, Tomé precisou ver para acreditar e parar de ser dicotomista. Agora passa a ser tricotomista, crendo no Pai, crendo no Filho e crendo no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pastor, que palavra difícil. Não se preocupe, não. Não vou deixar você sair daqui com paradoxo na sua cabeça.
Até porque o que Deus me entregou, eu quero assimilar com você nessa noite, para entendermos Aleluia. sobre o que somos. Não somos como animais. Animais que carregam corpo e alma. Pastor, o senhor tem como provar isso? Tem. O animal, ele é irracional. Porque o animal, quando você toca o nome dele, coloca o nome dele, chama pelo nome, ele vem. Ele tem alma, ele tem aquilo que assimila o que você deu a ele. Porém, ele não tem espírito. Por quê, pastor? Porque o animal, quando ele morre, ele não vai para o paraíso. Ele não vai para a glória. E por que ficam orando pelos cachorros? Você já viu um cachorro falar em línguas? Você já viu um cachorro falar? Mas eu vou exemplificar para você aqui nessa noite. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que a serpente toma. O diabo toma a serpente que tinha corpo e tinha alma, porém ela não era dotada de espírito, para falar com Eva. Meu Deus. Assim como o demônio, o espírito maligno tomou a boca da serpente, assim o Espírito de Deus tomou a boca da jumenta para repreender o profeta. Meu Deus. Pastor, o senhor está louco? Estou em sã consciência. Quem lê a Bíblia, quem tem esse manuscrito, quem examina essa escritura, eu não preciso inventar a palavra para você entender o que ela está falando nessa noite. Aleluia. Oh, Espírito da verdade. Nas teorias que eu quero aqui colocar, nas teorias, o reino mineral. Pastor, o que é o reino mineral? Reino mineral é o que não tem vida. É como se fossem essas paredes aqui, essa terra, esse chão. Isso é o reino mineral. Não tem vida, não ouve, não fala. É como se fosse aquelas pessoas que fabricassem um artifício e fosse todas as vezes até ela reverenciasse, orasse, clamasse, acendesse vela, fazesse tudo. Não teria nenhuma resposta. Porque é uma coisa fútil, mineral. Agora, e o reino vegetal? Reino vegetal. Quando nós temos mineral com vegetal, ele torna-se vivo. Entenda? Mineral com vegetal, ele torna-se vivo. Vamos, pastor, explicar. Vou explicar. Quando você passa e você vê uma árvore, você vê ela dando folhas, dando frutos, não é? Isso se chama, é uma árvore que ela tem um mineral junto com o vegetal, e ela forma esse composto, e ela fica viva. Porém, ela é viva, porém sem consciência, sem entender o objetivo dela estar ali. Ela foi plantada ali. Ela está ali, cresce, dá fruto, mas se alguém chegar lá e cortar, ela não sente. Ela não chora, ela não esboça nenhuma reação, derruba como se fosse qualquer coisa. É chamado reino vegetal. Mineral com vegetal, ele se tornou vivo. Agora vamos para o terceiro, reino animal. Reino mineral, vegetal e o reino animal. Não é como Darwin fala, que nós, da evolução dos macacos, nós fomos da evolução do macaco. E por que paramos de evoluir como macaco? A criança nasce, reproduz, cresce e não continua a virar. Darwin diz que a gente somos um poço, ou somos um macaco. Somos uma evolução. Pastor, está faltando algo. O reino humano. O reino humano nada é que, como nós somos lá em Gênesis, no princípio da criação, quando Deus vai lá no mineral, que o Senhor Deus abaixa e começa a construir do minério ou da argila um ser.
Porque todas as criações dele foi feita com a expressão da sua boca. Aleluia. Todas as criações que ele fez, fitando o céu, separação de água, separação de estrela, separação de dia, separação de noite. Dicotomista, está separado. É duas palavras distintas. Estou falando bem? O Senhor fez tudo com a expressiva da sua palavra. Ele dividiu tudo. Mas quando ele foi fazer o homem, ele se dobrou para fazer você. Aleluia. Aleluia. Ele se dobrou Oh, e fez, Espírito da disse, verdade. façamos um homem. Glória, Amém. glória. Glória. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus cria ele, faz. Enquanto ele era só um minério, ele era só como se fosse essa parede. Mas quando o Senhor implanta nele um vegetal, ele torna vivo. Aleluia. Mas quando o Senhor vai soprar o sopro de vida entre o Espírito, Aleluia. Aleluia. Oh, glória. somos compostos de corpo, Glória. Alma alma e e espírito. Espírito. Eu li Hebreus capítulo 4, versículo 12, dizendo que a palavra do Senhor, ela vai até a divisão da alma, das juntas e das medulas. Aleluia. Isso aqui é quase incompreensível. O homem tricotonista, como Chaplin ele defendia, e ele acreditava na Trindade. Porque tem pessoas que não acreditam. Você vai batutar com ela, vai bater com ela, vai brigar com ela, mas não adianta você querer implantar o reino nela, ela não vai aceitar. É uma pessoa tricotonista. Ela só acredita que o homem nasceu, cresceu, evoluiu, trabalhou, morreu e acabou o fim. As pessoas é difícil de entender que esse não é o fim que Deus planejou para nós. Aleluia. Não foi esse o fim. Quando eu falo da parte do corpo, esta matéria, que quando ela é só uma matéria, sem a alma ela é só uma matéria. Com a alma ela tem consciência, porque o corpo é um veículo, a alma é o sentimento e o espírito é o que liga o homem até Deus. Porque quando o homem é irracional, ele não entende isso aqui. Quando a pessoa é irracional, ele não vai entender essa palavra. Porque quando você vê uma pessoa em manifestação espiritual, tem pessoas que não acreditam que aquilo está sendo o Espírito. Porque se o Espírito ele entrar dentro do homem, o homem fica de pé. Prova, pastor. Quando o Senhor pegou Ezequiel, no seu capítulo 37, o Senhor leva Ezequiel para dentro do cenário de vale de ossos secos. E a Bíblia vai mencionar que Ezequiel anda ao redor do vale e observa. Ele espera uma ordem. Ele não vai sair para profetizar. Verdade. Tudo tem uma ordem. Aleluia. Tudo tem uma direção. Ezequiel começa a observar. E aí Deus vai perguntar para ele: Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale extenso de ossos secos. Ezequiel profetiza sobre esse vale. Como que eu vou profetizar dentro de um vale que está cheio de ossos e estão sequíssimos, sem vida? Não tinha espírito de vida, não tinha alma de vidas.
não tinha movimento algum. Mas olha que interessante. Quando Ezequiel começa a profetizar, segundo a ordem de Deus, a Bíblia diz que se ouve-se um ruído, ouve-se barulho, ossos batendo em ossos, ossos se ajuntando em ossos. A cartilagem precisa estar entre os ossos. Por quê, pastor? Porque senão você perde a articulação. Eu quero exemplificar. E você é atrevido nessa noite. Às vezes estamos precisando daquela cartilagem, aquela gelatinosa, porque estamos batendo ossos com ossos. Meu Deus, é forte. E quem é essa parte cartilosa, pastor? Quem que é esta parte sensível, pastor? Essa parte do corpo que é quase invisível de se ver, está quase entre a medula. A medula é algo que produz a medula óssea vermelha, é a que produz a área sanguínea, ou que fabrica a área sanguínea, que dá ao nosso corpo essa parte, a qual quando as pessoas falam, tem que fazer uma cirurgia nessa parte, e tem pessoas que têm que ser acompanhadas por um ano, porque às vezes a cirurgia está errada. Não é assim, meu pastor? Me ajuda aí. É aquela parte. Você já viu que as pessoas falam assim: nossa, eu estou com a dor aqui, então tendinite, bursite. É falta da cartilagem, do tutano, daquilo que faz que os ossos não tenham contato com os ossos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que se não for o Espírito Santo entre nós, Aleluia. nós vamos ficar só se batendo. Meu Deus. Meu Pai, é o que acontece. Não vou ser. Quando o profeta Ezequiel começa a profetizar, a Bíblia diz que houve ruído, ossos se ajuntando nos seus ossos. Aí ele disse, profetizou Ezequiel, aí ele montou um esqueleto. Agora profetiza sobre o nervo. Profetiza sobre a pele. E ele começou a profetizar e aquilo começou a acontecer. Aleluia. Daqui a pouco, quando ele percebeu, já tinha um exército imenso, que tinha corpo, e estava com a alma, e estava em pé. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer: Ezequiel, está tudo certo? Ele disse: está tudo certo. Não, está faltando algo, Ezequiel. Aleluia. Aleluia. O que está faltando, Senhor? Espírito. Profetiza sobre o Espírito, e vem, ó Espírito, sobre estes. Ó. Eles estavam mortos ainda, mas eles estavam, a Bíblia diz que eles estavam de pé. Mas eles estavam Tem gente em pé que está morto. Filho. mortos. Eles estavam em pé, Eu entendi, já. mas estavam mortos. Aleluia. Porque quando Ezequiel, o Senhor vai dar uma ordem para eles: está tudo certo, ele está. Aí ele vai dizer: não, Ezequiel, ainda falta o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. É o Espírito que vivifica o homem. É o Espírito que nos vivifica. Não tem como você ser vivificado sem o Espírito, sem a presença. Aleluia. Ó, o corpo é só a estrutura física. O corpo. Para ele, então, ele ser um organismo vivo, ele precisa. Ele tem alma, está vivo. Os cotonistas, eles têm essa colocação, que é só corpo e alma. Corpo e alma. Tem cotonista? Não. Corpo, alma e espírito. Eu acabei de ler aqui, não tem como eu ir contra a Bíblia. Não tem como eu chegar aqui e torcer a Bíblia e querer implantar o que eu quero dentro dela. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada.
ela é inspirada. E nessa noite aqui, ó, a nossa alma é a existência individual, ela armazena emoções. A nossa alma, ela armazena sentimentos. Porque se tiver que perdoar hoje, perdoa hoje, não é amanhã. Meu Deus. Se tiver que chorar hoje, chora hoje, não é amanhã. Se tiver que abraçar hoje, abrace hoje, não é amanhã. Aleluia. Porque se nós cremos que a nossa alma é cheia de sentimentos, e se ela realmente está voltada para o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é o que eleva o homem a entender. Enquanto o homem for só o corpo, ele é só uma matéria. Enquanto ele for só a alma, ele está só corporeal. Mas quando ele tem o Espírito, aí ele tem a parte espiritual de Deus. Aleluia. Aleluia. O que faz o que, pastor? Faz a gente entender que nós necessitamos dele. Verdade, meu Deus. Como? Obrigado. Eu não sei ver de outra forma. Aleluia. Quando eu vi aqui no livro de... Eu abri no livro de Hebreus. Quando eu li sobre a palavra do Senhor, ela é viva. Ela tem duas... Ela passa por dois estágios aqui. Ela tem dois efeitos. Primeiro, ele disse que a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois Gumes. gumes quer dizer o que, pastor? Dois lados, dois cortes. A palavra do Senhor é como a espada de dois gumes. Ela tem dois efeitos. Primeiro, o efeito de quem fala e o efeito de quem ouve. O efeito de quem ela é direcionada e o efeito de que é o retorno. Como, pastor? Explica. A palavra, quando ela é transmitida, quando ela sai para alcançar o objetivo, ela sai viva e eficaz, penetra até a divisão da alma. Ela divide a alma das juntas medulas, apta para discernir qualquer pensamento aqui nessa noite. Aleluia. Vamos ver? Abra aí a Bíblia no livro de Isaías, abre. No livro de Isaías. Isaías capítulo 55. Versículo 11. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim Vazia. antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Glória a Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Aleluia. Aleluia. Quando ele diz a palavra do Senhor é viva e eficaz, ou seja, aonde está o problema, ela tem a solução. Aleluia. Aleluia. Não tem como fugir de lá. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Aleluia. Vai ter resultado nessa palavra. Meu Deus. É dois efeitos. Espada de dois efeitos. O efeito não é só para a nave da igreja. O efeito não é só para a plateia que ouve o palestrante, o pregador, o ministro do evangelho. Ela corta lá e ela corta cá. Aleluia. A repreensão não é só para lá. A repreensão ela volta
Imagina qual é o prazer de Deus. A palavra que saiu da minha boca, ela foi. Quando ela voltou, ela trouxe o resultado. Aleluia. Se você entender aqui nesta noite, entre corpo, alma e espírito, alma, espírito, alma e corpo, e denota dessa forma. Eu vou colocar aqui as situações que às vezes tem. Às vezes tem pessoas que elas estão vivendo algo que só era Deus, certo? Ela está passando uma fase difícil. E você é uma ferramenta nova. Você é uma espada na mão do Senhor. Como no livro de Efésios, no capítulo 6, ele vai mencionar isso. Capítulo 6, versículo 13. Que quando a gente pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, espada. Sem a espada, irmão, você está desanimado. Sem a espada, você está fragilizado por qualquer situação. Pastor, que espada é essa? A espada do Espírito, que é a Palavra. O Senhor Jesus, quando estava combatendo com o diabo lá no deserto, ele usou o quê? A palavra. Ele usou o quê, igreja? A palavra. Ele podia usar a expressão da sua palavra de outra forma? Ele usou. Quando a manifestação do diabo se manifestava nas pessoas, ele disse: para trás de mim, Satanás, e sai dessa pessoa. Te venci lá no deserto. Aqui você não te venci. Eu botava para correr mesmo. Autoridade na palavra. Verdade, Pai. A autoridade que nós estamos na palavra. Aleluia. O peso da palavra. Não tem como, irmão. Se a palavra não te vivificar, não é pessoas, é a palavra. Aleluia. Não é pessoas, é a palavra. Ela é viva, vai até lá onde você não pode vê-la entrar. A parte mais pequena que você acha desfavorável no corpo é a que favorece o corpo. Porque você precisa da cartilagem. Aleluia. Você vê a cartilagem? Aleluia. Você pega na cartilagem? Não. Mas ela é essencial para o seu corpo. Verdade, Pai. Falta ela para você ver. Dói Minha irmã tudo. passou um processo desse. Faltou a cartilagem. Quando ela andava, esse negócio esquisito, né? Fazia aquele Não, ritmo. essa aqui não. Ah, tem aquela azul. Ossos roendo ossos. Cartilagem dando. Aí a pessoa vai lá assim: eita, compra lá, vai lá no açougue, compra um bocado de pé de galinha. Tem colágeno. Olha. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que têm como te dar uma palavra viva, uma palavra com efeito e que causa o resultado. Quer ver? Quando eu estava com muita dor nas pernas, Deus deu um sonho para a nossa voz. E ela me receitou um álcool chamado Complexo B+. E surgiu um efeito. E eu comprei para minha pastora Gal. Tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é agradável, receba, irmão, nessa noite. É para o teu corpo. Porque Efésios capítulo 4 vai dizer: se o corpo unido, bem ajustado, ele cresce para a glória do Senhor. Mas se o pastor, se o corpo estiver dividido, ele não subsistirá. Porque quando os fariseus chegaram até Jesus e disse: você expulsa demônio pelo espírito de Beelzebul. Eu estava lendo essa palavra. Aí o Senhor vai falar assim: como pode
Um reino dividido subsistir. Meu Deus. Como pode o demônio estar lutando contra o próprio demônio? Meu Pai. Aí Jesus vai falar para eles: se vocês falam que eu sou o príncipe dos demônios, que expulso os demônios por Beelzebul, vocês não conhecem a Deus meu Pai. Porque o diabo não luta contra ele. O reino dividido ele não prospera. Verdade, meu Deus. Não cresce. Eu disse aqui: assim será a palavra que sair da minha boca. Aleluia. Não voltará para mim vazia. Aleluia. Ela vai encher na minha. Eu creio. Ela vai enchendo ali, ela vai enchendo lá, ela vai enchendo aqui. Aleluia. Se está triste ali, ela vai alegrar. Se está chorando, ela vai consolar. Se está enfermo, ela vai curar. Se está pedindo socorro, ele tem. Essa noite a palavra ela não voltará para mim sem resultado. Ebiassário, Colavácia. Nessa noite a palavra não volta sem resultado. Porque nessa noite a expressão viva ela traz aqui, ó, eu escrevi algumas coisas. Ela traz felicitações, alegrias, aprovações, desejo que você tenha vida longa. Porque quando a gente abre no livro de João, no Evangelho, no capítulo 10, no versículo 10 vai dizer: o Senhor, que o ladrão não vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. É com abundância. Se ele diz que a abundância é longa, é abundante, é com muita alegria, muito festejo, com muita enaltecendo o Senhor, o nome dele, enaltecendo o Senhor. Aí eu quero falar um pouquinho sobre a eficácia. A eficácia é o resultado pretendido, útil, que cumpre perfeitamente determinada tarefa ou função atingida, ou objetivo proposto. Essa é esclarecimento da eficácia da palavra. Ela vai lá, atinge o objetivo, atinge a necessidade, atinge aquilo que precisa ser transformado e traz o resultado, que ela não volta vazia. Mas como preciso isso, pastor, entender? Eu preciso entender que a palavra não é uma palavra dita por homem, dita por Deus. Gente, nós somos um veículo. A penetração da palavra, quando eu coloquei aqui, quando a palavra ela penetra, quando Paulo escreve na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer: ei, eu estou preso, mas para a palavra não há cadeias. Aleluia. Nada pode prender a palavra. Eles podem me prender, mas a palavra do Senhor não tem cadeias. Pelo contrário, ela despedaça cadeias. Aleluia. Quer ver? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam em cadeias. Eles estavam feridos. Eles estavam machucados pelo benefício que eles fizeram. Mas quando perto da meia-noite eles foram orar. Aleluia. Obrigado, Senhor. A eficácia da oração, quando ela tem uma direção certa, ela tem resultado, ela não volta vazia. Quer ver? Eles começaram a orar e começaram a louvar. De repente, um terremoto acontece. As cadeias foram caindo, as algemas foram saindo das mãos. E quando eles começaram a louvar, as portas dos cárceres se abrem. Eita glória! Quer ver como a palavra é viva, ela
é eficaz, ela penetra qualquer coisa. Não tem cadeias que prendam um ator. Não tem. Aleluia. Oh, aleluia. Não tem cadeias para você nessa noite aqui. Porque a palavra dele é viva. Vai penetrar nessa noite. Vai quebrar milhões. Vai arrancar barras. E vai abrir a tua boquinha para dizer: só o Senhor é Deus nessa noite. Glória a Deus. Palavra não voltará para mim vazia. Oh, glória. Antes fará o que me apraz. Aleluia. Divisão. Eu coloquei aqui, acontece, sabe quando, irmãos? Como não somos mais capazes de suportar Meu Deus. as diferenças. Por quê? Porque queremos as coisas do nosso jeito. Meu Deus. Somos incapazes de conviver. Meu Deus. Somos incapazes de estar no mesmo âmbito, no mesmo lugar, na mesma graça e comunhão. Meu Deus. Você está fazendo mal? Divisão é algo terrível. Jesus deixou escrito em Mateus capítulo 2, versículo 25. Abre aí para você ver. Fala de novo, não escutou? Eita, pastor. Mas o senhor começou no corpo, escutou. falando sobre dicotomista. Estamos em corpo. E o corpo bem ajustado. O corpo não é formado de quê, igreja? É só de cabeça? Não. É só de pé? É só de mão? Aninha. É só de olhos? É só de ouvido? É só de nariz? Não. O corpo, ele tem várias partes. A Aleluia. pastora estava ali falando assim, quebrei uma unha. Ai, isso é só uma unha, tá? Não era nem grande coisa, mas para ela tá interferindo em todo o corpo. Que quebrou na carne. E quebrou na carne. Então, Não, Mateus já- 2,25, ó. Eita glória. Irmãos, é a palavra. Aleluia. É a palavra. 2,25. Olha o que vai dizer. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Primeiro, olha aqui. Jesus, porém, conhecendo os seus, Pensamento. disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aleluia. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Não tem como ele subsistir. E se expulsa os demônios por Beelzebul, como o expulsa então os nossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os nossos juízes. Não tem como. Como que um reino desse vai subsistir? Começar aqui. Se não tiver a cartilagem, se não tiver o Espírito no meio, vai abrandar os nossos corações. Os pensamentos é aquilo que ele faz a gente pensar. Pensar sem ação. Pensamentos. É um produto da mente que pode surgir do nada. Já viu aquelas pessoas que ela não consegue ter pensamento? Aquelas pessoas que não conseguem ter atitude, que ela não consegue fazer nada, que não consegue desenvolver uma coisa, ela precisa de alguém para fazer tudo. Ela não consegue pensar. Não consegue, irmão. Tem gente que é assim. Sabe, não consegue. Como que eu vou fazer isso aqui? Como faz isso aqui? Aí você mostra, explica. Aí dá uma irmã, como é que faz? Como é que você fez mesmo? Aí você vai lá e explica, como é que é mesmo? Meu Deus do céu. Não usa! A mente está nova! Está nada, irmão. É que não usa. Aleluia.
Ó, são 3 situações que Jesus passou no Getsemane. É chamado prensa de azeite, ou prensa de óleo. Getsemane. Lá perto dos Montes das Oliveiras. Aqui perto do Monte das Oliveiras. Não vai procurar não. Jesus passou 3 fases no Getsemane. Ele passou a primeira fase. Ele chamou os seus discípulos e só levou a parte com ele, Pedro, Tiago e João, para orar. Deixou os demais ali. Como eles estavam tão cansados, Jesus estava orando à parte. A Bíblia diz que ele estava tão angustiado no corpo físico, cansado. Na primeira oração dele, ele orou, dizendo: Pai, eu sei que eu vim para isso. Na segunda oração, quando ele vai chamar Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Ele disse: acorda, vamos orar comigo. Estou a minha alma angustiada. Meu Deus. 3 fases. Na segunda oração, ele está orando. E angústia. Ele está orando: Pai, se for possível, nesse momento, eu não quero passar. A alma dele está gritando. E a Bíblia diz que acontece um fenômeno. Como, pastor? Ele começa a suar. Ele entra no estágio, que é chamado estágio do medo, do pavor, em que ele começa a transpirar. E a Bíblia diz que no terceiro estágio dele, ele entra no estágio do Espírito. E ele vai chamar os discípulos e fazer: nenhuma hora pudesse falar comigo, e ai, orai, para que não entreis na tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne, ela ainda é fraca. Meu Deus. Quando ele está orando, e ele vai dizer em Espírito: todavia, não seja como eu quero, Aleluia. mas como tu queres, Senhor. Aí entra o Espírito. Sabe o que nos faz fortalecer? O Espírito. O Espírito que nos faz entender o processo através do propósito que Deus tem. 3 fases que Jó passou. Jó perdeu o corpo, os bens, a matéria. 3 fases difíceis. Ele perdeu a matéria, tudo bem. Perdeu a matéria, ok. Perdeu os bens, ok. Na alma, os filhos. Dói na alma. Dói dentro da alma. Por quê? É arrancado algo que foi criado, projetado, planejado, formado. Jó oferecia pelos seus filhos, pelos pecados dele. Falou assim: ó, Senhor, se os meus filhos fizeram mal e eu não sei, mas Senhor, dentro de mim, eu quero ser o sacerdote para orar por eles. Aleluia. Perdoa os meus filhos, se algum deles pecou contra o Senhor. E na terceira situação que ele viveu, em espírito, como pastor? A carne. Mas sabe como ele vai dizer em espírito? O Senhor me deu, Aleluia. o Senhor pegou. Em Verdade. espírito você pode dizer: bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? O Espírito te fortalece a dizer Aleluia. essas coisas aqui. É. Você fala assim: por mim e pela minha naturalidade eu não falaria isso. Verdade. Mas o Espírito que habita em mim, ele me fortalece. Aleluia. Entenda isso nessa noite. O Verdade. que te faz glorificar a Deus pelos problemas, pelas perdas, pelas dificuldades, é através do Espírito. Porque o Espírito leva o homem a Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo, capítulo 2, versículo 9. Paulo vai descrever e vai dizer assim: ó, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, não chegou aos pensamentos, ao conhecimento humano, foi o que eu tenho preparado para todos aqueles que eu amo. Aleluia.
motorista não vai entender isso. Eles vão falar que não tem nada. Mas olha, irmãos, eu quero agradecer a Deus. Porque são situações que eu poderia ler aqui para vocês, o fruto do Espírito, que eles têm a obra da carne, o fruto do Espírito. São uma guerra que Paulo descreve. Ele diz assim: olha, o bem que eu tenho que fazer, eu não consigo. Mas o mal sempre está comigo. Toda vez que eu penso em fazer o bem, eu não consigo. Mas o mal está comigo. Está perto. Então ele diz assim: há um conflito interno entre fazer o bem e fazer o mal. Você viu a divisão do dia e da noite? Do bem e do mal? Aleluia. Do céu e do inferno? Pastor, Deus não podia formar o inferno? Porque eu não quero ir para o inferno, pastor. Porque diz que lá o bicho não morre, o fogo não apaga. Porque quando você vai ler sobre o rico e o Lázaro, você vai ver quem parecia que tinha direito, que conhecia, que quando chama para o pai Abraão, porque quando Lázaro ele comia das migalhas da porta, menciona Lázaro, ele comia das migalhas, porém, o que parecia que não tinha direito ao céu, nas suas chagas, nas suas podridões, nas suas dificuldades, nas suas misérias, foi o que foi recebido nos braços. Aleluia. Mas pastor, ele chegou lá com chagas, fedendo, sem nada, não. Ele chegou no corpo, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. No momento, num abrir e fechar de olhos, Meu Deus. ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e nós que estamos, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. Haverá uma transformação. Quando ele estava lá no seio de Abraão, ele estava transformado. E quando o rico vai ver lá do Hades, ele vai gritar: Pai Abraão. Como que chama Pai Abraão? Se não fizesse a fé que Abraão fez. Meu Deus. A prosperidade, abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, como você pode falar que tem parte de Abraão e esse aí no Hades? Peça só que Lázaro refresque. A minha amiga disse: molha ele na água e me refresque a minha tormenta. Estou em tormenta. Eu disse: não tem como. Sabe por quê? Porque há um grande abismo, há uma separação. Não tem como ajustar algo que já foi separado. Então, esta noite, o que parecia que tinha direito, perdeu o direito. E o que não tinha, que estava só na migalha, teve o direito. Aleluia. Eu quero orar com você, Senhor. Eu quero orar com você sentado dizendo: Deus, nesta noite, a sua palavra, Senhor, foi viva nesta noite. Tem dois resultados aqui. Palavra com dois fios. Ela vai e ela volta. Aleluia. Ela foi viva, foi eficaz, deu vida, deu esperança, deu nova perspectiva de vida, deu novas visões nessa noite. E você vai acordar amanhã e vai dizer: Senhor, se realmente a tua palavra está em mim, Senhor, pediremos tudo o que quiseres e seremos atendidos. E o Senhor disse: eu vou fazer. Pai, então nesta noite queremos te agradecer por esta oportunidade, dado, Senhor, a nós esta casa de oração, pelos nossos apóstolos, pelo apóstolo Aline, pelo apóstolo Inácio. Quero orar, Senhor, repreendendo nesta noite, Pai, todas as setas que foram lançadas. A Bíblia diz que nós poderemos pegar com o escudo da fé para poder aparar todos os dardos inflamados do maligno, porque os dardos ele é lançado, irmão. Você já viu uma pessoa valente? Quando ela recebe um dardo, ela fica, sabe, quase perdendo as forças. Assim o diabo está fazendo. Ele está jogando suas setas
os teus dados. E aonde você dá ocasião, Ele vai te atingir. Ele vai te abater. Ele vai te entristecer. Ele vai te enfraquecer. Mas nesta noite, pega nesta noite o escudo. Pega nesta noite a espada. É noite de você levantar a tua espada e vai dizer: Deus, eu vou lutar com a pouca força que eu tenho, mas através da tua palavra. É através da tua palavra. Não é a minha força própria, é através da tua palavra. Pai, eu entrego esta palavra nesta autoridade que o Senhor nos deu, que esta espada de 2 fios, ela corta, deu vida. Senhor, visitou dentro da onde eu não pude entrar, mas a palavra não há cadeias. Ela entra, ela penetra, ela vai até a divisão das juntas, das medulas, apta para discernir qualquer pensamento aqui nesta noite. Eu não sei nesta noite se você crê, mas nesta noite Deus está dizendo: seja tricotonista, creia no Reino, creia no Pai, creia no Filho e creia também na manifestação do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Não seja tricotonista, só pensando em corpo e alma, corpo e alma, corpo e alma. Não vivemos só de corpo e alma. É corpo e alma e espírito. Amém? Porque quando o acho de Deus entrou, o homem recebeu a vida. Aleluia. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.